vitamina D é bem conhecida pelo seu papel na regulação do metabolismo do cálcio e na saúde óssea, mas a literatura relaciona a vitamina D em outros processos como resposta à sinalização gênica, síntese proteica, síntese hormonal, resposta imune, além da renovação e regeneração celular. A descoberta do receptor de vitamina D no interior do músculo sugeriu um papel importante da vitamina D na regulação do tecido muscular. Essa descoberta levou pesquisadores a questionar o impacto que a deficiência de vitamina D pode ter sobre o desempenho físico e desenvolvimento de lesões em atletas. Com mais de 77% da população, em geral, ingerindo quantidades insuficientes de vitamina D, é provável que muitos atletas façam uma subingestão desse nutriente. Estudos têm sugerido que a vitamina D possa exercer impacto significativo sobre a fraqueza muscular, dor, equilíbrio, fraturas durante o processo de envelhecimento. Para falar sobre esse e muitos outros assuntos em relacionado à vitamina D, eu recebo o Matheus Garcia, mestrando em ciências pelo Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Escola de Educação Física e Esportes da USP, em que estuda o projeto Avaliação de diferentes concentrações plasmáticas de vitamina D sobre citocinas pró- e anti-inflamatórias e recuperação muscular em atletas de CrossFit. O Matheus é nutricionista e profissional de educação física e atua como nutricionista esportivo do Centro de Promoção à Saúde Training for Health. Matheus, nosso corpo ele tem a capacidade de formar vitamina D e nós podemos ingerir a vitamina D através da dieta. Fala pra gente como o organismo tem a capacidade de sintetizar a vitamina D e quais os processos envolvidos, durante esse processo de síntese e quais os alimentos que são fontes de vitamina D. Bom, primeiramente, obrigado, Fabião. Para mim é uma honra estar participando aí do seu canal do YouTube, para a gente falar de um tema que para mim é de suma importância, que é o meu objeto de estudo lá no meu projeto de mestrado. Então, estou muito feliz com o convite, né? E essa parte introdutória é bem importante, né? E esse é um ponto bacana para falar que ela é uma vitamina. A vitamina D é uma vitamina muito especial, porque a gente consegue obter 100% do que a gente precisa em termos de síntese para as nossas células, para o funcionamento ideal do nosso corpo, se a gente se expor ao sol, né? Então, o primeiro ponto é que é uma vitamina sintetizada através da exposição do sol. Como é que isso acontece? Na nossa pele, a gente tem um componente chamado 7-deidrocolesterol, que ele é fabricado no fígado e depois ele fica na nossa pele. Esse precursor da vitamina, ele vai sofrer uma conversão por isomeração térmica e incidência de raios UVB a ser convertido em pré-vitamina D. Então, isso se dá quando a gente se expõe ao sol. Então, quando a gente vai lá, e o sol que eu estou falando é um sol importante em termos de incidências de raios solares. Então, a gente está falando de um sol, aquele sol mais forte, digamos assim, é um sol lá das 11 da manhã até as 2 da tarde, que ele é muito comumente mencionado como o sol perigoso, né, para você se expor, que pode aumentar o risco de câncer. Mas para a gente obter a vitamina D, é o melhor sol que a gente tem durante todo o dia. Só para você ter uma ideia, se a gente tiver em uma ampla exposição solar, o homem, por exemplo, tiver de bermuda e sem camisa, e a mulher tiver de top e shorts, a gente consegue sintetizar 10 mil unidades internacionais de vitamina D por dia, com uma exposição de 20 a 25 minutos diária nesse sol desse horário. Lembrando também que a gente deveria estar sem protetor solar, Que o que né? corresponde a boa parte da quantidade de vitamina D necessária para uma pessoa, para um indivíduo. Esse é um dado importante, porque se seguir isso que eu falei agora, corresponde a 100% das necessidades diárias, né? E aí, é, a partir desse dado, que a gente vai transformar 7-deidrocolesterol em pré-vitamina D, ela vai, então, se ligar a uma proteína de ligação, que ela vai conduzir essa pré-vitamina D. Na verdade,
ela vai ter, antes de ela ser conduzida, a pré-vitamina D, ela vai ser convertida em vitamina D3. Isso também por isomeração térmica. Aí sim, ela convertida em vitamina D3, ela vai ser ligada a uma proteína transportadora, chama DBP, ou mesmo a albumina também faz também esse papel, e ela vai em direção ao fígado. No fígado, ela vai sofrer uma hidroxilação no carbono da estrutura, no carbono número 25, e ela vai ser formada o metabólito 25-OHD, que é o 25 de hidroxivitamina D, que é o tão conhecido metabólito presente de forma abundante no nosso sangue. Esse metabólito é quando a gente vai fazer um exame de sangue de vitamina D, é ele que é medido. Então a gente vai ter um valor lá e vai ver que é esse valor que vai ser mensurado no exame de sangue. Esse composto, ele é a vitamina D inativa, porque esse composto, ele vai, da corrente sanguínea, ele vai ter que ser direcionado até os rins, onde nos rins ele vai sofrer outra hidroxilação e vai se tornar, aí sim vai se tornar vitamina D ativa, que é 1,25 de hidroxivitamina D, né? O tão famoso calcitriol. Essa é a forma ativa de obtenção da vitamina D proveniente do sol. E aí a gente vai ter essa última etapa que é feita nos rins. Ela sofrendo essa hidroxilação nos rins, ela sim está pronta para ser encaminhada aos diversos tecidos que você mencionou lá na apresentação do vídeo, né? Então a gente vai ter aí alguns tecidos alvos bem clássicos, né? Os primeiros estudos de vitamina D foram em cima disso, que é em cima do metabolismo ósseo, que é a atuação clássica da vitamina. Então, e aí acaba atuando sobre o metabolismo do chamado cálcio fosfato, né? Perfeito. Lá, nesse sítio clássico, o que a vitamina D exerce função? Eu costumo falar que ela trabalha, sempre tem um sinergismo, um balé dos micronutrientes, né? Então, são as vitaminas, os minerais. Então, assim, ela dança muito bem e ela controla e ajuda a controlar a homeostase do cálcio. Então, o que se dá isso? Se a gente, por exemplo, tiver baixa vitamina D no sangue, a gente vai ter uma menor absorção do cálcio pelo intestino. Isso, por sua vez, vai gerar uma hipocalcemia. E ter cálcio de maneira diminuída no sangue não é desejável em nenhuma hipótese. Então, a gente vai sofrer uma ação das paratireoides, onde a gente vai ter o aumento do hormônio PTH. Que é o hormônio paratireoideu para poder controlar esse nível de cálcio no sangue se ele tiver baixo, né? Se o indivíduo tiver com hipocalcemia. Isso, aí o que vai ocorrer? Quando você está com hipocalcemia no sangue, o PTH sobe e aí ele retira o cálcio do osso e coloca na corrente sanguínea. Da mesma forma, o PTH regula a depuração dos rins. Então, assim, ele vai retirar menos o metabólito da circulação pela filtração do renal. Com isso, o que acontece? A gente mantém a homeostase do cálcio no sangue. Só que, por outro lado, nesse processo, quando a gente começa a tirar cálcio do osso para jogar na corrente sanguínea, a gente acaba comprometendo a nossa saúde óssea. Sim. Aí vem os quadros de osteopenia, osteoporose a longo prazo, né? Exatamente. Nas crianças, a doença mais conhecida é o raquitismo, né? Pode levar a deformação óssea por conta da baixa de vitamina D. E nos adultos, a osteomalácia, a osteopenia, a osteoporose, pode vir também advindo da falta dessa vitamina. Essa é a ação clássica da vitamina D. Tá. E quando a gente fala de outras ações, né, a gente observa as ações da vitamina D no cérebro, na próstata, mama, cólon, pâncreas, células do sistema imunológico. Pensando nesse momento, nas células do sistema imunológico, né, ela tem uma ação importante aí sobre macrófago. O que os estudos têm observado a respeito disso? O que você tem estudado a respeito disso? Bacana. Então, nesse contexto, Fabião, foi mais ou menos depois do término do mapeamento do genoma humano, lá para os meados de 2003, que conseguiram identificar que o VDR, que é o receptor de vitamina D, estava presente em muito mais células do nosso corpo do que apenas nos sítios clássicos. E aí deu um boom a partir de 2003
dos estudos de vitamina D, pensando em outros tecidos, que é até o que a gente estuda lá na USP hoje, né? Estuda muito vitamina D, a questão das citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, estudamos também a ação dessa vitamina D no músculo. Com isso, nós temos o seguinte cenário. Foi, então, identificado a importância da vitamina D e a sua relação no sistema imunológico, tanto na resposta inata quanto na resposta adquirida. Então, eu vou pegar aqui, eu vou dar um exemplo atual, vamos falar, então, da vitamina D e a sua relação com essas infecções de trato respiratório superior, por influenza, por Covid, por vírus que a gente pode pegar uma gripe, certo? A vitamina D tem um trabalho bem interessante falando que quando a pessoa é deficiente de vitamina D, ela deixa de oferecer lá nas células epiteliais do pulmão a primeira linha de defesa física para a entrada desse vírus. Então, quando a gente tem baixa vitamina D, isso aí vai ter uma intercorrência lá em região de macrófago, monócito, e vai diminuir principalmente duas proteínas. Uma é a LL37, uma outra é a beta-defensina e a catelicidina. O que são essas proteínas? Elas são a primeira barreira das células epiteliais do pulmão. Então, foi descoberto que se a gente é deficiente de vitamina D, a gente vai ter um prejuízo relacionado ao sistema imunológico frente a infecções virais, tais como gripe, influenza, etc. E aí foi publicado um trabalho bem bacana, porque hoje em dia tem se postulado muito, então será que a vitamina D, ela realmente segura a onda em relação a essa infecção? E o trabalho publicado, para mim, um dos melhores, uma meta-análise, uma revisão sistemática, se eu não me engano, foi publicado em 2012, 2011, por aí. Eles fizeram o levantamento de tudo isso. E a única coisa que eles perceberam, sim, como concreto, é que a gente precisa combater a deficiência de vitamina D de alguma forma, ou seja, tomar sol, ou seja, por suplementação. E esse dado desculpa interromper, esse dado é importante, né? Porque se a gente pensa na exposição ao sol, por mais que seja uma recomendação simples, muitas pessoas às vezes não se expõem ao sol pela sua rotina de vida, né? A pessoa tem uma rotina muitas vezes que fica das horas de trabalho, ela tem horas tradicionais de trabalho, né, que não está nesse momento de exposição ao sol, e quando sai ao sol, muitas roupas mais fechadas, né, não tem grandes partes do corpo expostas, né, como você comentou inicialmente. Então acaba sendo um dado relevante, um dado importante, e até na relação também dos alimentos, né, da suplementação de vitamina D ou alimentos que possam conter vitamina D, que muitas vezes, principalmente o brasileiro, não tem muito costume, né, de ingerir esses alimentos, né? Quais alimentos aí a gente tem que faz uma disposição de vitamina D que a gente poderia relacionar e que tem uma quantidade interessante de vitamina D para deixar claro aí para o pessoal? Deu uma cortadinha aqui, mas eu acho que eu entendi que você está querendo falar em relação aos alimentos que contêm vitamina D, é isso? Isso. Legal, vamos falar sobre eles. Então a gente volta um pouquinho lá naquela introdução, quando eu falei que a vitamina D ela é obtida através da síntese cutânea, e aí ela vai chegar num ponto que ela vai virar a vitamina D3, certo? Sim. E esse processo também a gente pode obter essa vitamina através da alimentação. Então, tem alguns poucos alimentos que contêm alguma quantidade de vitamina D. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, principalmente os peixes, tá, Fabião? Acho que o maior fonte de vitamina D é o salmão, é a sardinha, é o atum, é o arenque. Esses peixes, se realmente forem pescados, né, nas águas frias e tal, não forem de cativeiro, eles oferecem uma quantidade aí de 600 a 1.000 unidades internacionais de vitamina D por 100 gramas. Uma quantidade bacana. Depois deles, vem o óleo de fígado de bacalhau, e aí os alimentos após isso, que abaixo deles, geralmente não tem quantidades tão significativas. Então tem ali no ovo cerca de 20 a 40 unidades internacionais,
Hoje em dia a gente tem alimentos que são fortificados de vitamina D pela indústria. Então a gente tem algumas marcas de leite que tem ali 40 unidades internacionais, a gente tem alguns cereais integrais que são também fortificados, tem 20 unidades internacionais. E a gente tem, para aquelas pessoas que não comem alimentos de origem animal, a gente tem a possibilidade que são os cogumelos. Os cogumelos, geralmente, eles contêm quantidades significativas de vitamina D. Também existe uma classificação. Tem cogumelo que, às vezes, ele é seco ao sol, e Uhum. por incrível que pareça, quando ele é exposto ao sol, ele retém bastante vitamina D, e aí ele tem uma quantidade importante, de 400 UI, mas aqueles cogumelos que também não são tão expostos ao sol, a quantidade já fica menor. Uhum. Então, assim, a gente, só para ilustrar aquilo que você me perguntou, a gama de alimentos ela também é meio reduzida e a quantidade também não é tão significativa. Então, Aham. lembra que a gente estava conversando, eu mencionei, né? Se a gente pegar num apanhado geral, se a pessoa conseguir obter 80% da sua vitamina via exposição solar e os outros 20% ela conseguir se alimentar, é uma forma também de manejo interessante. Agora, só para finalizar essa parte, se nada disso, de acordo com você, você acabou de comentar, não for possível, ou seja, vamos pegar um cenário de confinamento, a pessoa está 2 meses, ela faz home office, ela de repente não tem ali onde ela reside um lugar para ela se expor ao sol tal, e ela também não é de comer muito peixes nem nada, seria a solução e a mais viável para ela fazer o uso da suplementação de vitamina D, né? Legal, legal. Estudos de Delescoque, né, de 2012, eles fazem uma relação bem interessante entre baixas concentrações de vitamina D e maior risco, né, incidência de diabetes mellitus, principalmente para indivíduos que já têm uma predisposição para diabetes mellitus do tipo 2. Qual que é a relação aí, né? Qual que é a relação de o indivíduo poder desenvolver, né, ter um risco aumentado de diabetes com uma baixa concentração de vitamina D? Muito bem. É um mecanismo que ainda é explorado, porque não está 100% elucidado, mas o que a gente sabe até hoje, Fabião, é que a vitamina D, ela participa principalmente da regulação da liberação de insulina. Ela faz uma conjuntura junto com a estrutura também de outro mineral, que é o zinco, Uhum, e ela favorece ou não a ação da insulina. uhum, Então, o que os trabalhos postulam? Que primeira coisa que eles falam, que eles observam, é que se com a vitamina baixa, a gente consegue ver algum efeito biológico. E aí uhum, sim, eles viram, pô, vitamina D lá, os níveis estão baixos, a gente vê, igual você comentou nesse artigo, uma incidência maior de diabetes mellitus tipo 2. E aí agora, em busca dos mecanismos que isso acontece. Então, o uhum, mecanismo mais plausível é o que eu falei para você lá no começo, é o sinergismo, é a dança dos micronutrientes. Então, uhum. essa relação que a baixa vitamina D, ela não consegue, junto com o zinco, participar de uma boa liberação e um controle da insulina. E acaba prejudicando e acaba favorecendo o surgimento e um agravamento do quadro de diabetes. É, uma dessas relações do que você comentou, né, é que esses indivíduos, por um lado também, eles têm um perfil sedentário, né? Então, todas essas associações vão se somar, né, para que isso possa acontecer. Por isso que também tem toda essa discussão a respeito, né? E uma das discussões a respeito é em relação da ação da vitamina D no tecido muscular. Tanto para controle, né, da sinalização de insulina pelo tecido muscular, quanto para outros mecanismos aí, né, de resposta do tecido muscular. Pensando justamente no tecido muscular, o indivíduo que tem uma concentração adequada de vitamina D, quais seriam os benefícios para esse indivíduo que faz uma atividade física, pratica uma atividade física ou que seja um atleta? O que a vitamina D pode te trazer de importante aí para o tecido muscular de resposta? Hoje o objetivo no campo da pesquisa com a vitamina D em tecido muscular, primeira coisa é realmente a gente estabelecer de fato os mecanismos de ação da vitamina na célula muscular, esse é o ponto. A gente já tem algum avanço nessa área, né? Quando a gente consegue reconhecer os receptores de vitamina D na célula muscular e participando de diversos processos. Vou te dar um exemplo, por exemplo.
Se a gente faz um treino muito forte, vamos lá pegar você e os seus alunos, vocês fazem um super treino de inclinação de montanha, onde você vai perceber que vocês tiveram ali microlesões na região do quadríceps, por exemplo. E isso vai causar microlesões nas células musculares. E o que a gente entende hoje é que o receptor de vitamina D e a presença de vitamina D, quando adequada, ela sinaliza bem que esse processo de recuperação desse músculo aconteça de uma forma satisfatória. A gente vai olhar que esse músculo, em 3 dias, 4 dias, ele vai ter uma capacidade satisfatória de recuperação para você exercer um outro treino. E a gente tem observado que as pessoas deficientes de vitamina D vão ter algum problema para recuperar essa musculatura. Então, assim, a vitamina D hoje, a gente tem observado, tem uns esquemas muito legais, ela participa, por exemplo, nessa hora da regeneração, da reparação da célula muscular, ela participa, ela ajuda a controlar a migração das células satélites, que são aquelas células que vão entrar para fazer essa regeneração. Isso é sinalizado pela vitamina D. A partir do momento que a gente tem as células satélites entrando para fazer a reparação desse tecido, a gente vai criar novas proteínas estruturais para, de fato, esse tecido ser reparado. Parece que esse mecanismo também é mediado pela vitamina D. Então, assim, o que a gente tem hoje é estudar um pouco mais esses mecanismos que foram postulados, que parece que é isso mesmo. E, em cima disso, Fabião, também falar de uma coisa de suma importância, é que quanto de vitamina D circulante nós precisamos ter para que isso favoreça essa recuperação de um atleta, por exemplo, né? Então, esse é um dado importante. Será que quando a gente faz o nosso exame de sangue, a gente vai olhar lá e falar, o desejável está acima de 30 nanogramas por ml. Será que apenas estar com 30 a 35 para todos os tecidos isso é o suficiente ou não? Então, isso é a busca incessante da ciência para a gente começar a ter uma ideia em relação a isso. E aí o legal é que vem do seu projeto, né? A ideia do seu projeto. Você usa atletas que têm um alto desgaste muscular com treinamento, que são atletas de CrossFit, é um modelo, né, de treinamento, e avalia citocinas anti- e pró-inflamatórias e como é a recuperação desse tecido muscular entre esses atletas, né? Com toda a ação aí possível da vitamina D. Então isso é bacana porque traz dentro da pesquisa nacional um olhar bacana, né, de como isso pode estar acontecendo, né? Nós temos muitos estudos fora, mas nós temos o seu estudo aí também, né, desenvolvido com a orientação do professor Lancha Júnior. Sempre um prazer falar do Lancha, foi meu orientador também, que, né, mostra toda essa relação de importância, né, da vitamina D e como isso vai responder no organismo, visto que não é só para atletas, né? Se a gente sabe que a vitamina D pode trazer benefícios musculares, pode evitar prejuízos com o processo natural do envelhecimento. Entendendo esses mecanismos num modelo de estresse físico, facilita todo esse entendimento. Isso é muito bacana dentro das várias pesquisas nacionais que existem, né? Sim, com certeza. Matheus, para a gente fazer um apanhado aqui geral, o que você gostaria de deixar de recado aqui a respeito da vitamina D, dos estudos, né? O que mais que você gostaria de deixar de recado a respeito? Bom, meu amigo, eu quero deixar de suma importância para todo mundo que nos ouve, que a vitamina D ela é de extrema importância, né, pelo que a gente percebeu e falou até então. Ela é postulado que ela esteja regulando de 4 a 6% do nosso genoma humano, né? Então, daí a gente vê a importância dessa vitamina. E eu gostaria de deixar muito claro, e gostaria de deixar essa recomendação, que todas as pessoas vão em busca de combater a deficiência dessa vitamina. Então, se a pessoa tiver a condição de fazer o seu exame de sangue para dosar essa vitamina, para ver como é que ela está, para poder fazer um tratamento mais assertivo, ótimo. Se não, que ela siga as recomendações que a gente comentou aqui hoje, se expor um pouco ao sol, se possível, olhar um pouco os alimentos que contêm vitamina D. Se nada disso der certo, converse conosco, né? Converse com o seu nutricionista, com o seu profissional de educação física que possa te indicar um nutricionista, olhar o cenário
e fazer uma indicação de uma suplementação, porque assim, é para todas as idades, Fabião. Depois Sim. um dia a gente pode conversar sobre isso, né? Aham. A gente nem falou que a gente até mencionou, mas para o idoso isso é extremamente importante, né? A gente tem um dado muito importante que os idosos que são deficientes de vitamina D, eles aumentam o risco de quedas e fraturas por causa da fragilidade óssea, fragilidade muscular, entre outras. Uhum. Então, esse é o recado principal do tema que a gente conversou hoje. Sim, Vamos combater a deficiência dessa vitamina. sim, Eu acho que com isso a gente já vai estar de bom tamanho. sim. Matheus, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite para falar a respeito, né, desse tema. É um tema que você estuda bastante, que você entende bastante, né? Tive o prazer de conhecer você lá no laboratório. E é isso aí, Matheus. Muito obrigado. Um grande abraço. Grande abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Até nosso próximo vídeo aí. Valeu, Fabião. Obrigado. Obrigado, eu.